Olá, assinante do Canal 14. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral, que tem a direção do publicitário Fernando Dutra e a coordenação da jornalista Eliane Rodrigues. José Augusto, apresenta nosso convidado de hoje. Pois é, a gente estava aqui batendo um papo antes, né? E aí a gente busca algumas informações. Tem cidadão que assume determinados postos no serviço público e vai lá só para dizer: eu sou gerente, eu sou administrador. Agora, quando o vereador faz 14 leis, nós estamos falando do vereador Reamilton, que já tem 14 leis aprovadas na Câmara Municipal de Anápolis. É um prazer tê-lo aqui, vereador. Satisfação nossa, Zé Augusto, um grande amigo aqui da comunicação, com muita alegria, a nossa amiga Eliane. E tem um projeto tramitando também, já aproveitando. Vai ser o 15º. Se Deus quiser, que é o projeto O Dia do Comunicador. Ah, é? Olha! O Dia do Comunicador é de nossa autoria. Deu para trazer aqui uma menção, né, ao profissional da área, tanto da rádio, tanto da TV, como das mídias sociais. Dos jornais, do impresso. É um projeto de nossa autoria, né, para esse profissional, que às vezes fica muito esquecido também, né? Principalmente aquele que está atrás só, né, da impressão. Lembra-se mais quando ele é polêmico, né? Quando ele é polêmico, às vezes, né, tem muitas lembranças. Mas é um outro projeto que a gente está aí. Que bacana, hein? Mas eu recebi um comunicado, achei importante, sobre, não sei se já se tornou lei, mas é sobre o pastor Antônio Alves Carneiro. Vamos falar um pouquinho desse projeto? Já é projeto, ainda não se tornou lei. É um projeto, já está tramitando, já passou, né, pelas comissões, né, a leitura das comissões. Bom, Antônio Alves Carneiro foi o pastor fundador das Igrejas Assembleias de Deus do Ministério de Anápolis. E um dia eu, num bate-papo com o pastor José Clarimundo, que é o pastor presidente do nosso ministério, Assembleia de Deus do Ministério de Anápolis, ele falou: nós poderíamos dar aqui nome, né, a um prédio público em Anápolis, ou logrador ou rua, para o Antônio Alves Carneiro. Um homem que fez um excelente trabalho em Anápolis, como pastor, como vereador, como presidente da Casa de Leis, né, que em 69, 70, 71, ele foi o presidente da Casa de Leis, né, em Anápolis. Então, ele tem um histórico, né, do episcopado, né, dentro do seu vocacionado, mas tem um histórico também como legislador no nosso município. E aí, em Anápolis, não levava nenhum nome, nenhum prédio público, nenhum logrador, nenhuma rua, nenhuma praça, né, dando ali a homenagem, né, o destaque que ele foi ao nosso município. Né, a grande referência. Hoje, a Assembleia de Deus do Ministério de Anápolis é uma igreja que tem mais de 1.000 filiais, Brasil afora e mundo afora. Tem igreja, né, Estados Unidos e outros países, né, América do Sul e diversos países do mundo. Então, a Assembleia de Deus do Ministério de Anápolis é uma grande referência. E ele foi o pastor que construiu a matriz das Assembleias de Deus. É um grande cartão postal internacional. Verdade. Então, assim, agora vai fazer 40 anos, né? Foi inaugurado em 85, mas ele tinha um anseio, uma área pública à frente, que não tinha nada ali, e ele tinha um anseio para construir uma praça ali. E aí, nas discussões, na época o prefeito era o Antônio, ou era o Anapolino de Faria, e aí não conseguiu avançar, e uma conversa pé de ouvido, né, junto ao governador da época. Sempre resolve pé de ouvido. O Iris Rezende era o governador, conversando, ele falou: não, vamos ver esse negócio. Juntaram a comitiva, tiveram uma reunião e conseguiu ali conquistar aquela área. Então, determinou-se ali uma área e colocou-se o nome de Praça da Bíblia, que é o maior livro de todo o contexto histórico, né? Eu, como pastor, defensor, né, acredito, né, na veracidade da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro que é lido no mundo inteiro. Universal. E é uma referência, tanto faz, né, o espírita, né, o católico ou o evangélico, eles têm o livro sagrado, a Bíblia Sagrada, como, né, um livro de cabeceira, né, a nossa bússola orientadora. Então, né, traz ali homenagem. Então, discutindo junto com os nobres pares, discutindo com o líder do governo,
conversando com o nosso prefeito, eu falei, ó, é interessante aglutinar-se o nome, né, do pastor Antônio Alves Carneiro, é um pedido do nosso pastor, para que possa dar uma homenagem a ele. Esse homem que foi um destaque, teve uma história muito bonita em Anápolis. E aí, empreendedor, né? Empreendedor. Um homem visionário, além de seu tempo. Visionário. Augusto, a hora que eu vi essa matéria, eu já falei, vou chamar o Hamilton para ir lá no programa. Sabe pelo fato de quê? Porque eu tive o privilégio de conhecê-lo. Eu tive o privilégio, papai era muito da mesma igreja, ele, o pastor Geraldo Pimenta, o pastor Ribamar, na época dele, ele, através que meu pai era construtor, pediu para fazer, eu era pequena, mas eu me lembro de tudo isso que eu estou te falando aqui. Eu lembro certinho da pessoa, da imagem dele. Ele pediu para o papai para fazer a igreja lá da Vila Formosa, sabe? Eu me lembro quando meu irmão, pequenininho, no braço da mamãe, passou mal lá na rua, a igreja estava tão cheia, aquela Avenida Tiradentes 515, e ele, com aquela maior gentileza, ele foi em casa, dava o apoio para o meu pai, para a minha família, sabe? Ele sempre foi assim, ele foi uma pessoa merecedora, sabe? Por isso, eu trouxe você aqui, porque realmente você está no lugar certo, na hora certa, fez a coisa certa. Viu? Aqui em Anápolis não teve nenhum, porque não é só, se você for procurar a geração agora do meu pai, que ainda está viva, e todo mundo vai te privilegiar, parabenizar. Muito bom, muito bom. Eu quero aqui trazer o bônus, né, para o entendimento também do pedido do meu pastor José Clarimundo. Tá. Eu falei, ô pastor, como ovelha, eu quero ser obediente, viu? E aí, então encaminhamos, é um projeto lindo, né, trazer referência. Dá honra a quem tem honra. Né? E outra, e vai ser, se tudo acontecer e de fato for aprovado, sancionado pelo nosso prefeito, eu acredito que será um ambiente amistoso e um ambiente onde ele conviveu, porque ali conta-se a história, eu não conheci, mas eu tenho pastores que conviveram com ele, que ele era um homem que pegava mesmo na enxada, pegava na massa, pegava na colher e colocava ali o tijolo e assentava. Ali tem mão de obra do pastor Antônio Alves Carneiro, a Igreja da Matriz Assembleia de Deus. Então, assim, é uma referência a um homem que doou sua vida também à obra. Então, fez muita coisa por Anápolis. Eu era pequena, mas eu tenho lembranças de todas, assim, eu tenho memórias aqui de coisas boas que ele fez. O José Augusto, naquela época, era difícil para todo mundo, não tinha energia nas residências, não tinha... Praticamente era ruim. Tinha asfalto, não tinha nada. A cor marrom naquela época não existia, era poeira de Anápolis. Né? E aí, então, você entendeu? Uhum. Eu acho o seguinte, você está fazendo realmente, assim, parabenizando uma pessoa que merece. Está resgatando a história que muitos, eu acho que já tinha de ter feito isso, já tinha de ter lembrado, porque é uma pessoa Carneiro. boa. Carneiro. Aqui em Anápolis, posso te falar, você vai nessas igrejas, os mais antigos sabem contar a história. Olha, Eliane, eu tenho assim um viés de trabalho voltado dentro de um tripé, né, que é o patriotismo, o cristianismo e a pessoa com deficiência. A minha história com a política é uma missão, né? Tendo um filho com autismo, né? A nossa luta toda, o avanço do meu filho, o Reiner, com autismo, e também poder contribuir com outros pais. Né? Como presidente da associação, desde a fundação, nós estamos sempre buscando as políticas públicas. Criamos um projeto que eu posso dizer ser um dos primeiros do Brasil, que é a lei, o Colar de Girassóis. O Colar de Girassóis. Agora foi sancionado uma lei federal, mas nós antecipamos um ano antes. Por quê? Qual que é a minha logística, o meu entendimento quanto a isso aí? O Colar de Girassóis foi criado para identificação da pessoa com deficiência oculta dentro dos aeroportos. Só que a gente vê uma responsabilidade dentro desse contexto de que ele não poderia ser apenas aplicado nos aeroportos, mas que também em qualquer prédio público, qualquer prédio de iniciativa privada, que pudesse, né, ter ali a condição do uso da fila, que pudesse acelerar esse processo.
Vamos falar de uma pessoa com doença de Crohn. Olha só, e ela aqui contempla muito mais, doença de Crohn, entendeu? Doenças invisíveis, entendeu? Por exemplo, eu tenho um TDAH severo. Descobri depois da morte do meu pai com uma situação de depressão. E aí fui fazer ali, a psiquiatra foi fazer um levantamento e descobriu que o meu TDAH é severo. Mas, por exemplo, o TDAH severo na infância é muito complicado. Ele não suporta ficar esperando. Então, vai ajudar nesse contexto. As doenças da neurodiversidade, o autismo, por exemplo, sobrecarga sensorial, ele não suporta. Então, assim, o colar girassol, quando a pessoa chegar com o colar girassol, não é apenas um implemento, um enfeite. Ali está fazendo a identificação de alguma doença ou deficiência ou transtorno que não suporta esperar. Então, assim, dentro desse contexto, criamos esse projeto, o projeto foi aprovado, tornou-se lei. Né? Nosso município também tem os caixas rebaixados para pessoa com baixa estatura, né, nanismo, e o cadeirante também, um projeto, uma lei aprovada do nosso gabinete. O Setembro Verde, né, que é um mês voltado inteiro, está chegando aí o Setembro Verde, voltado para publicidades e políticas públicas da pessoa com deficiência, é de nossa autoria. Um projeto agora, Abril Marrom, que foi aprovado. Abril Marrom é a cegueira, entendeu? Publicidade, buscar também políticas públicas para a pessoa com processo de cegueira e também baixa visão. Dentro dele nós temos um dispositivo, no artigo 2º, que é sobre as bengalas. Você sabe diferenciar a cor das bengalas? Você sabe, Zé Augusto? Não, eu tenho a minha e não sei. Tá, mas para a pessoa... Vou identificar aqui para você. Por exemplo, a bengala verde é a bengala para pessoa com baixa visão. A bengala branco ou prata, aquela de manuseio mesmo sem visão. É a pessoa cega. Branco ou prata. A bengala branco com vermelho é a pessoa cego e surdo. Então, ela precisa de uma condição alternativa, comunicação, para poder chegar ao local. Então, por exemplo, você viu ali a pessoa, aí você está vendo um buraco na frente e começa a gritar, ô, fulano, não vai resolver, você tem que correr e ajudar ela, porque além dela ser cega, ela é surda também. Então, é uma lei que foi aprovada no nosso município, Abril Marrom, trazendo essas conscientização, e buscando políticas públicas para intervir essa questão da cegueira. Eu já tive uma cirurgia recentemente, quanto esse processo, e a gente vê esses avanços ultimamente, né? A cegueira está sempre avançando. E o nosso município, graças a Deus, lógico que a gente sabe das dificuldades, morosidade, mas tem avançado esse processo. Né? O OU aqui, que é o Hospital Oftalmológico de Anápolis, tem atendido pelo Sistema Único de Saúde, tem provocado isso. Então, nós queremos aumentar através desta lei no nosso município, atendendo nessas dificuldades e essas deficiências. Tem gente que fala assim, mas deficiência. Não, a deficiência, ela pode ser temporária, ela pode ser natalina, e ela pode ser adquirida ao longo da vida. Né? Quando se trata de um acidente, né, a pessoa pode adquirir uma deficiência. Eu, recentemente, estou com algumas complicações da minha coluna que estou adquirindo uma deficiência, que não aconteceu ao longo da vida, mas hoje eu preciso de um tratamento bem específico para essa condição. Então, assim, quando nós tratamos desses olhares, da pessoa com deficiência, é buscar essa garantia, né, conforme a Lei 3.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Outra situação, também voltando ao viés do cristianismo, eu caminhei e foi criada uma medalha em Anápolis, a medalha Pastor José Brandão Porto, outra referência também em Anápolis. Não sei se você conheceu, Zé Augusto. Não conheço. Tá. O pastor José Brandão Porto também construiu a Catedral das Assembleias de Deus, que é ali na Avenida Tiradentes, onde hoje hospeda a Rádio Imprensa de Anápolis. Então, foi um homem revolucionário também, além do seu tempo, fez um magnífico templo, as Assembleias de Deus de Madureira. Então, criamos essa honraria para homenagear os pastores, tem destacado no serviço social dentro do nosso município. Então, é uma busca muito importante. Criamos também a medalha Sueli Elizabeth. Quem foi Sueli Elizabeth? Sueli Elizabeth foi uma das presidentes do CONUFAD, Eliane, que é o Congresso Nacional da União Feminina da Assembleia de Deus, mas que, ao finalizar o seu tempo de vida, ela adquiriu uma deficiência, e ela teve que optar a perna, aí ela foi usuária da cadeira de roda, e aí ela, junto com outras pessoas, foi uma das fundadoras da ADA, que é a Associação do Deficiente de Anápolis. Então, depois, posteriormente, a filha dela, que é a Miriam, assumiu e constituiu em Anápolis
né, o basquete de cadeira de roda. Então, criamos uma medalha para honrar as pessoas que trabalham diretamente com a pessoa com deficiência que tem destacado e leva o nome da Sueli Elizabeth. Pastor, é mais fácil a gente, com relação à deficiência física, monitorar, ajudar a deficiência física, o deficiente físico, do que o deficiente moral, né, pastor? Ah, com certeza. Não, patroa não larga. Não, eu tô olhando um detalhe aqui. José a deficiência moral é muito complexa. Complicada, né? Complexa. José Augusto. É complicada. Quando vai ser, que a gente sabe que se essa lei se esse projeto vai se tornar lei, e aonde que vai ser dado o nome do pastor José Clarimundo? Não. Praça. Antônio Alves Carneiro. É Antônio Alves Carneiro. Não vai retirar o nome Praça da Bíblia. Certo. Entendeu? Irá aglutinar o nome Antônio Alves Carneiro. Vai certo. continuar Praça da Bíblia. Vai ficar um nome forte, hein? Ponto, né? Forte Antônio o nome. Alves Carneiro. Antônio Alves Carneiro. Fortíssimo. E vai ter um evento, vai ter alguma coisa assim para fazer. É um almejo do nosso coração, né? Vai depender do entendimento do executivo para esse contexto. Mas acredito que sim, sempre tem, né, algo do tipo. E aí eu acho que será a oportunidade, né, de chamar a velha guarda, velha guarda, né, para que a gente possa comemorar. Eu fui ouvinte do pastor Antônio Alves Carneiro. Inclusive o Carneirinho, que é o filho dele, está em Goiânia hoje, né, e a Cláudia está em Anápolis, que é a neta dele, entendeu? E às vezes a gente sempre dá uma conversa no WhatsApp e sempre, né, há algumas orientações. Mas, tipo assim, eu tive o privilégio, eu participei do CONUFAD ali bem no comecinho, quando eu era criança, e era um grande movimento. Hoje, a minha esposa é a regente, a maestrinha do Coral CONUFAD. Então, assim, é com alegria que a gente vai revivenciando essas histórias, é um nostalgismo sadio, né, Zé Augusto, né? Então, assim, aqui, falando de patriotismo, voltando aqui rapidinho para me finalizar, que eu gosto de falar demais, né? Vai me perdoando aí. Isso é ótimo. Então, em Anápolis, a gente tem uma lei que, se Deus quiser, será implantada daqui a um tempo. Estamos aí aguardando, né? Isso aí tem que ter paciência também. Mas é cantar nas escolas o hino da independência, o hino da bandeira, o hino de Goiás, já que já existia a lei do hino nacional e o hino de Anápolis, também implementa esses três. Então, é da nossa autoria essa lei, entendeu? Buscar essa noção de moral e cívica para as nossas crianças, né? Que serão os nossos Tem gente que não gosta, não, viu? Mas essa é a ideia, porque assim, eu não sei, Zé Augusto, se era da sua época, também, Helena. Por exemplo, nós tínhamos OSPB na escola, vocês lembram? Na minha época. Moral e cívica. Não, hoje não pode isso, não. Não pode, não? Por quê? Tem um pessoal aí que não gosta disso. Tá. Mas, assim, são um saudosismo sadio. Certo. Né? Por exemplo, hoje, a gente tem essa vontade de mostrar a raiz, mostrar a história. Por exemplo, tem um projeto meu que é o Dia do Historiador, que está tramitando também. Inclusive, fiz uma moção agora para os historiadores de Anápolis. Valorizá-los. Né? Valorizados. Então, assim, é buscar a história, gente, é buscar a raiz. Agora, nessa segunda-feira, agora, me faltou a data, vai ser... Agora, na próxima segunda-feira, vai inteirar 90 anos que foi colocada a pedra fundamental, né, para a estrada férrea até Anápolis, que é aqui no final. Então, assim, tudo isso é história. Ninguém sabe disso. Então, o projeto do Dia do Historiador é um projeto nosso também, e a gente vai avançando aí. Quero dizer que ele se faz acompanhar do seu assessor de comunicação, do Samuel. Isso. José Augusto, como tudo que é bom, já está em cima do horário, faltando 1 minuto para iniciar a nossa programação. Mas eu deixo aqui, para que o Hamilton explique. Nós precisamos conversar com essa produção no pé do ouvido, porque quando a coisa é boa, fala de história, acaba o programa cedo, essa produção não tem sensibilidade. Vou levar um puxão de orelha, hein? As horas boas. De orelha. E eu quero deixar aqui para o vereador, né, fazer suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar com vocês aqui. Mais uma vez, meu muito obrigado.
Mas eu não poderia fazer um comentário rápido, mandar um abraço, um beijo para minha digníssima esposa, Janaína Taíde, para o meu filhão, o Reisner, a minha filha, e por conta da nossa história que nós estamos aqui, né? Por conta do Reisner com autismo, né? E por conta do Reisner, ainda como associação, protocolamos um projeto chamado Clínica Escola do Autista, e agora está sendo construído ali no Parque da Matinha, que será o maior centro de referência para os cuidados do autista do Centro-Oeste. Não é só a Anápolis, são 2.500 metros quadrados construídos. É um serviço público, né? A Clínica Escola do Autista é a nossa luta. Eu emociono, porque passa aqui um filme na minha cabeça. Entendeu? É o interesse. É a nossa luta. Então, assim, essa é a nossa história, essa é a nossa verdade. Agora, eu quero dizer também, acrescentar aqui, pastor, o seguinte: aonde tem lá vaga reservada para o autista, ninguém ousa usá-la. Agora, do idoso, é cachorro, cavalo, porco, galinha, motocicleta, caminhão, tanque de guerra. E agora tem mais ainda. Agora vamos fazer até uma denúncia aqui. A gente vê que as pessoas estão usando o cartão, principalmente alguns lojistas aqui que eu já conheço, do pai e da mãe, para colocar lá no deficiente físico, idoso, etc. Isso aí, eu estou fazendo isso aqui, você como vereador... Vamos encaminhar o órgão competente, hoje é a Companhia Municipal de Transporte, né, que é a CMTT, e vamos falar com o diretor, né, para a gente poder... Muita gente que eu conheço, eu não gosto de falar prender o carro, fazer um leilão para comprar ambulância, só isso. Hamilton, em nome do nosso diretor-geral, que é o Fernando Dutra, agradeço imensamente sua presença aqui no nosso estúdio. Vou convidá-lo outras vezes, né? O dia que a lei for aprovada, me avisa que eu quero fazer parte, eu sou da velha guarda. Vai dar certo, estaremos lá. E vamos tomar café junto na praça, se Deus quiser. Então tá bom. Sem açúcar. E agradeço também você, assinante do Canal 14, e até a próxima.